Alguns dizem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, então nada melhor do que um vídeo dedicado exclusivamente a ele para a gente falar sobre as estratégias, incluindo para hipertrofia, para emagrecimento, o que pode, o que não pode e como ajustar o seu café da manhã dependendo do horário do dia que você treina. Vamos lá? Começando com as estratégias, a gente vai entrar na base de um bom café da manhã. Alguns estudos indicam que ter a maior parte das nossas calorias no começo do dia é metabolicamente mais vantajoso do que ter essas calorias no final do nosso dia. Mas essa vantagem sempre foi demonstrada como uma coisa leve, que não vai fazer diferença relevante no seu total, no seu resultado final, considerando que o total diário é o fator mais importante. Então, apesar dessa vantagem que existe, por ser uma vantagem leve, eu considero que você pode sim pular café da manhã, dependendo de algumas situações. Mas geralmente isso é mais adequado para quem quer emagrecer, né? Ou então se você não tem fome de manhã, ou então se você acorda atrasado para o trabalho, por exemplo, tem que sair correndo de casa, não tem problema pular essa refeição, contanto que você ajuste o restante do dia para estar de acordo. A gente vai entrar mais a fundo, dependendo dos objetivos de emagrecimento e hipertrofia daqui a pouquinho. E as proteínas, elas são especialmente importantes nesse momento do dia, porque dentre todos os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, a proteína é a única que tem uma certa vantagem quando você fraciona melhor ao longo do dia. Carboidrato você pode concentrar mais em uma ou outra, gordura também, não vai fazer muita diferença. No caso do carboidrato pode fazer diferença dependendo do horário do teu treino, mas a gente vai entrar mais a fundo nisso daqui a pouco também. Mas de forma geral, as proteínas é o que mais tem impacto de você fracionar. Então pode ser importante ter esse de jejum para que você alcance ali uma meta de 3 ou 4 refeições proteicas durante o dia, que é o que eu recomendo para otimizar o processo de síntese proteica no teu corpo. Lembrando que o total de proteína é muito mais importante do que o fracionamento dessa proteína, tá? Então mesmo se você não conseguir fracionar em 3 ou 4, bate a meta diária. Agora, partindo para o emagrecimento, né? O que a gente precisa ter no café da manhã para que ele possa te ajudar a emagrecer? A fome geralmente é o obstáculo mais comum no processo de emagrecimento. E a melhor forma de combater tua fome é usando proteínas e fibras. As proteínas vão estimular muito a tua saciedade, não só no momento que você come o café da manhã, mas alguns estudos indicam que um café da manhã mais proteico tende a ajudar no controle de saciedade ao longo do dia todo. Isso pode fazer muita diferença se você quer emagrecer. E as fibras vão retardar a digestão e, além disso, elas também vão melhorar a saúde do teu microbioma, contribuindo ali com a população e a qualidade das bactérias que você tem dentro do seu trato gastrointestinal e também fazendo com que você não fique com muita fome até chegar ao horário do almoço, por exemplo. E as gorduras também podem ter um efeito bacana de retardar a sua digestão desse café da manhã. Além disso, também podem trazer vários nutrientes importantes para a tua dieta. De qualquer forma, qualquer dieta tem que ter gordura. Então, se você acha que é uma boa incluir alimentos que têm gordura na composição no seu café da manhã, pode ser um bom momento para fazer isso, com exceção de uma situação que nós vamos mencionar mais para frente com relação ao treino, ok? Para hipertrofia, o que a gente precisa fazer? Bom, esse café da manhã ele precisa facilitar o nosso consumo de calorias totais do dia. Porque se você está num processo de hipertrofia, provavelmente você está com uma dieta mais calórica. E aí se você pular café da manhã, tende a ficar difícil de bater sua meta, porque é menos uma refeição para você comer. Então você vai ter que concentrar muita coisa, muita comida em menos refeições. Isso pode dificultar a sua adesão à dieta. E quebrar o jejum noturno é uma coisa interessante, porque você precisa daquele fracionamento de proteínas que eu falei, mas também porque essas proteínas de manhã, logo cedo, quando você acorda, elas já vão começar a estimular a síntese proteica o mais rápido possível, encerrando aquele processo mais catabólico que acontece durante o sono. Além disso, para você ter uma refeição que contribui com o bulking, né, um processo de hipertrofia, é importante você ter fibra, porque isso vai ajudar na assimilação, digestão, absorção dos nutrientes que você coloca ao longo do dia. Geralmente ter que comer muito é uma coisa que faz as pessoas terem problemas digestivos. Às vezes gases demais, às vezes diarreia, às vezes problemas que impedem a absorção adequada de todas as calorias e nutrientes que você está colocando ali para dentro.
Então, cuidar do seu microbioma trazendo fibras nessa primeira refeição pode ser bem interessante também, certo? Agora, resumindo, né, essas estratégias. Proteína e fibra é importante em qualquer circunstância. Não importa se você quer emagrecer, ou se você quer engordar, ou se você quer emagrecer, ganhar massa, ou se você quer simplesmente cuidar da sua saúde, proteína e fibra é muito importante. Se você não tem fome de manhã e quer emagrecer, você pode economizar suas calorias matinais pulando o café da manhã. Se você não tem fome de manhã e quer ganhar massa, você pode usar, por exemplo, uma refeição líquida para facilitar o consumo das calorias de manhã e também pode usar alimentos de alta densidade calórica. Eu já vou dar alguns exemplos de alimentos e refeições, tá? Muito importante, aqui a gente está falando mais de comida, mas você nunca deve se esquecer de beber água de forma adequada, principalmente quando você acorda. Tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Muito importante beber água em jejum assim que você acorda, não só em jejum, mas durante o dia todo, né? Mas em jejum é especialmente importante. Agora partindo para falar sobre o que pode. Adoro essa palavrinha, o que pode e o que não pode, adoro. Nutricionista é maravilhoso falando isso. Vou te dar algumas ideias de alimentos e refeições que você pode fazer no seu café da manhã, tá? Então você pode usar ovos de todas as suas variadas formas, mexido, omelete, cozido, com pão, qualquer fruta, não existe fruta boa nem fruta ruim, todas as frutas são excelentes. Suplemento de proteína é uma excelente opção prática para você bater sua proteína. Você não precisa, tá? Você precisa de proteína e o suplemento de proteína facilita a sua ingestão de proteína. Mas se você não quiser, você pode bater sua proteína comendo carne, frango, ovo, o que você quiser. Laticínios são excelentes também, dependendo do caso, vai ser mais adequado você ter um laticínio desnatado para não subir tanto suas calorias. E aí entra leite, queijo, iogurte, sanduíche de todos os variados tipos, usando pão, usando ovo, usando carne, usando queijo, até mesmo presunto de vez em quando, peito de peru de vez em quando, essas carnes assim embutidas, né? Eu limitaria ao máximo possível, deixar mais para refeições fora da dieta e tudo mais, porque geralmente não são opções muito saudáveis para se ter todo dia. E vitaminas, né? Que também são uma das mais favoritas aí que eu vejo com os meus pacientes, justamente pela praticidade, pelo fato de a maioria deles acordar em cima da hora e ter que fazer uma refeição rápida para poder começar o dia logo e trabalhar. Então também são uma excelente opção. Você pode usar fruta, pode usar aveia, suplemento de proteína, iogurte, leite, água, e aí vai da sua preferência também. Agora para a gente entrar no que não pode. Maravilha, adoro falar o que não pode, adoro proibir vocês de comer. Vamos lá, não existe alimento ruim, existe dieta ruim. E para uma dieta ser ruim, não vai ser um alimento que vai determinar isso. É o contexto da dieta inteiro, certo? Inteira. E aí você pode me falar, mas e os alimentos processados? E os alimentos com açúcares? E os alimentos gordurosos? Vou derrubar todos esses argumentinhos bosta, para você ver que não tem essa de alimento que não pode não, tá? Processados. Existem vários alimentos processados que são excelentes. Dou alguns exemplos aqui. Aveia, iogurte, laticínio, granola, alguns cereais matinais também são muito bons, pães, inclusive cereais matinais e granolas são até ultraprocessados, né? E aí eles se encaixam em uma categoria que, dependendo de como você encaixa e tal, são excelentes alimentos. Alguns exemplos de cereais matinais que existem hoje em dia, eles não têm açúcar adicionado, eles são ricos em fibras e eles ainda têm várias vitaminas e minerais adicionados na formulação. Sim, muitos deles são densos em calorias, são calóricos, então tem que ter cuidado. Geralmente, alimento que é seco assim, tipo cereal matinal, por exemplo, um Nesfit, um Nescau Ball da vida, eles são secos, então alimentos que são secos geralmente têm uma densidade calórica mais alta. Mas se você prestar atenção nessa questão da densidade calórica, se você tiver ali junto com esse cereal matinal, você tem fruta, você tem proteína, você tem fibra. Se a refeição como um todo for adequada, se o seu total diário consumido for adequado, não vai ter problema nenhum você ter esse tipo de alimento dentro da sua dieta. Inclusive, é bem possível que ele até reponha algumas vitaminas e minerais que faltam na sua alimentação. Veja só. E você aí gastando dinheiro com multivitamínico quando poderia comer um Nescau Ball, né? Olha só que coisa incrível. E os alimentos com açúcares, também existem vários alimentos com açúcares que são excelentes.
Por exemplo, os próprios cereais matinais. E aí tem gente que fala, né, das frutas do açúcar. São açúcares as frutas do açúcar, os açúcares das frutas, né? São açúcares naturais, né? Toda fruta tem açúcares e isso não faz com que as frutas sejam ruins. Então, a gente pode colocar aqui como alimentos ricos em açúcares, que são as frutas, que são excelentes. O mel, alguns exemplos de iogurte adoçado também podem ser incluídos aqui, porque é a mesma coisa, tudo depende do contexto da dieta, do contexto da dieta, ou seja, se essa dieta é adequada ao indivíduo, da saúde do indivíduo, ou seja, se esse alimento cabe no contexto de saúde da pessoa, se ela não tem nenhum problema, se a dieta está adequada como um todo para o problema de saúde que ela tem, e do objetivo também. Então, alimentos mais calóricos tendem a ser melhores para quem não quer perder peso, para quem quer ganhar, ou se for consumir um alimento mais calórico, que o resto da dieta não seja mais calórica, né? Então, dá para encaixar qualquer coisa. E os alimentos gordurosos, também existem vários alimentos gordurosos que são excelentes. Ovo, por exemplo, pode ser considerado um multivitamínico e multimineral natural. Você vai ter várias vitaminas, vários minerais diretamente da gema do ovo, principalmente, e uma proteína de altíssima qualidade. Oleaginosas, mesma coisa, fonte de gordura, mas riquíssima em vários nutrientes. Azeite, excelente fonte de ômega 6, ômega 9 e uma gordura muito boa para ajudar a controlar teu colesterol, porém muito calórica. Abacate, uma das melhores gorduras que existe no mundo, um perfil de nutriente maravilhoso. Mais uma vez, tudo vai depender do contexto da dieta, mas no geral a minha recomendação é para você limitar mais as gorduras animais do que as gorduras vegetais. Isso porque as animais costumam ser mais ricas em gorduras saturadas, e as gorduras saturadas em excesso tendem a gerar problemas maiores do que outros tipos de gordura. Então eu tentaria evitar mais, até porque quando a gente vai fazer refeições fora da dieta, geralmente quase tudo que a gente vai pegar ali vai ter muita gordura saturada. Então um queijo, um doce, geralmente vão ser alimentos bem ricos em gorduras saturadas, então por isso que eu recomendo que na dieta a gente tente segurar um pouco mais a onda, tá? E aí, o que você não pode comer mesmo, de jeito nenhum? Você não pode comer pneu, você não pode comer pedra, produto de limpeza também não é uma boa, capim também não é muito interessante de comer, suco verde e shot matinal. Só que a minha recomendação, assim, especificamente para o suco verde e para o shot matinal, eu recomendo você não comer se você não gosta. Tá? Se você gostar de comer, pode ser uma boa aí para você. Mas para mim, verdura e legume não é para fazer suco, é para acompanhar um almoço, acompanhar um jantar, colocar dentro de um pão junto com um sanduíche. E tempero não é para fazer shot, tempero é para colocar na comida. Então é por isso que esses dois estão aí na recomendação de você não usar de jeito nenhum no seu café da manhã. Mas novamente reforçando, se você gosta, manda bala. Gosto não se discute. Então, esquece essa ideia de que não pode comer alimentos específicos e eu quero que você pense sempre dessa forma, que toda dieta deve ser flexível, mas a flexibilidade deve ter um limite. E você tem que descobrir qual que é o seu limite. Porque se você coloca limite, se você não coloca limite nenhum na sua flexibilidade, é muito fácil a sua alimentação virar uma porcaria. E por mais que você consiga bater seus macros, bater suas calorias, é muito fácil você ter uma alimentação muito pouco nutritiva, passar fome e ter problema digestivo, enfim, não é uma boa ideia. Então, tendo um limite dentro da sua flexibilidade para ser saudável, para ter saúde, para ter disposição, para ter energia, para ter os nutrientes que você precisa, tranquilo. Você pode ter a liberdade que você quiser, trabalhando dentro de um certo bom senso. Agora, para a gente falar mais a respeito da relação do café da manhã com o horário do seu treino. Vamos falar primeiro sobre o treino na manhã. Se você treina de manhã, você pode ir em jejum, treino com peso, tá? Pode ir em jejum, porque se você tiver feito um bom jantar na noite anterior, esse jantar vai ser o seu pré-treino. Até porque o tempo que leva para você carregar o seu corpo com o glicogênio muscular a partir do momento que você come carboidrato é pelo menos 4 a 6 horas do momento que você come. Então, mesmo que você coma alguma coisa com carboidrato logo antes de treinar, o impacto disso no seu treino imediatamente após vai ser quase nulo. Existe um impacto, existe um auxílio, porque esse carboidrato ajuda a manter a sua glicemia, poupando glicogênio,
mas não existe a recarga do glicogênio. A recarga do glicogênio vai ser feita com a refeição que você fez no dia anterior. Então é muito mais interessante, se você treina de manhã, cuidar para ter um bom jantar, do que se preocupar em fazer um café da manhã muito reforçado, até porque isso pode atrapalhar na sua performance no treino se você for treinar de barriga muito cheia. E uma outra opção, se você não quiser treinar em jejum, você pode fazer uma refeição mais leve. Ou então tenha um bom espaço de tempo entre a sua refeição e o seu treino. Mas pensando que o quadro da maioria das pessoas é fazer a refeição pré-treino e treinar meia hora, uma hora depois. Aí nesses casos a melhor alternativa costuma ser uma refeição líquida, porque refeições líquidas têm um esvaziamento gástrico mais rápido. Então, rapidinho, você toma uma vitamina ali com whey, uma banana, aveia e leite, por exemplo. Rapidinho aquilo lá já não está mais na tua barriga, você já consegue, ainda vai estar digerindo, obviamente, mas já vai ter esvaziado o seu estômago, pelo menos, bem rápido esvazia. Então, você já consegue ter um desempenho melhor no seu treino. Guilherme, editor, só para dar um recado aqui que eu esqueci sobre a gordura. Se você vai treinar de manhã, eu evitaria ter um café da manhã muito rico em gordura, justamente porque a gordura leva mais tempo para ser digerida e pode acabar interferindo no teu rendimento no treino. Então, a não ser que você vá fazer um treino de manhã, pode colocar gordura no teu café da manhã também. Se você treina na hora do almoço, o seu café da manhã é interessante você carregar mais o carboidrato, justamente pensando nisso que eu falei para você sobre o estoque de glicogênio, que leva de 4 a 6 horas. Então, se você vai tomar seu café da manhã 7, 8 horas da manhã e vai treinar meio-dia, 1 hora da tarde, esse é justamente o ponto das 4 a 6 horas, onde você vai ter tempo de o que você comer no café da manhã ter sido estocado já como glicogênio, ter ajudado na tua recarga de glicogênio, fazendo com que na hora do almoço você esteja bem preparado para mandar ver nos ferros. Com relação a treino à tarde ou à noite, é indiferente, pode ter carboidrato, pode não ter, pode pular, pode não pular, é só você pensar em adequar o seu total diário, certo? Então agora, o que você tem que fazer é o seguinte, assistir esse vídeo aqui, porque esse vídeo ele vai te dar toda a orientação para você passar por qualquer uma das fases da sua dieta, bulking, cutting ou recomposição, incluindo como avaliar seu perfil e escolher a melhor estratégia, como fazer cada uma das fases e como conectar cada uma dessas fases para ter o melhor resultado possível sem estagnação. Clica aqui, eu te vejo lá. É nóis!